No vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida que ficou aqui nos comentários de um vídeo que eu gravei no passado em relação ao MXRF11. E a dúvida é essa aqui, ó. O Giovanni postou lá nos comentários, né? Eu achei bem interessante a pergunta dele, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Luiz, levando em consideração o MXRF11, que é um fundo de papel e não acompanha tanto o valor da inflação anual, acha viável fazer uma carteira com FIIs intercalando tijolo e papel? Então, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação, mas se você gosta de investimento, se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre está gravando aqui vídeos relacionados a investimento. E se você tiver alguma dúvida em relação a investimento, também deixa aqui nos comentários, que eu posso gravar um vídeo tirando essas dúvidas, ou então responder até ali nos comentários mesmo, né? Então, uma coisa que a gente tem que explicar nesse vídeo aqui inicialmente para quem não conhece é a diferença entre um FII de papel e um FII de tijolo. Qual que é a diferença básica, né? Um FII de papel, basicamente, ele vive de juros. Ele empresta dinheiro para o setor da construção e esse dinheiro volta através de pagamento desses valores, né? Então, ele é atrelado à taxa de juros. Então, se, por exemplo, a taxa de juros sobe, normalmente o dividendo que ele paga sobe. Se a taxa de juros desce, o dividendo que ele paga desce. Mas o valor da cota normalmente ele fica flat, né? Ele fica sempre no mesmo valor. Agora, diferente disso, o fundo de tijolo, quando a gente fala, ele é realmente feito de tijolo. Então, o que que acontece? Ele é feito de galpões. Eu separei aqui, ó, os dois FIIs, eu peguei dois FIIs aqui bem grandes e a gente vai ver aqui isso que eu tô falando na prática, né, em relação a esses FIIs, e a gente vai fazer uma comparação aqui na planilha para poder ver se vale a pena manter um fundo de papel ou se vale a pena manter um fundo de tijolo, por conta dessa valorização que tem o fundo de tijolo. Então, eu separei aqui, ó, o MXRF11, né, que é o nosso maior fundo aí de papel, e separei também o HGLG11, que é um fundo de tijolo bem grande também. Então, se a gente for olhar aqui no MXRF11, né, uma coisa que a gente tem aqui nos últimos 10 anos é que ele teve uma valorização de 218%, né? Esses 218%, ele conta também com o pagamento, com o reinvestimento, né, dos dividendos que ele paga, né? E aqui, ó, ele tem um dividendo maior do que o HGLG11, tá vendo? O HGLG11, ele pagou só 8,40% de dividendo nos últimos 12 meses. E o valor da cota dele tá mais barato, tá vendo? E ele teve ali uma valorização na cota dele reinvestindo nos últimos 10 anos 255%, né? Se a gente pegar aqui o valor ajustado, essa queda que teve aqui dele foi em relação à pandemia, tá? Então aqui, ó, a gente vê que ele teve essa valorização reinvestindo os dividendos, né? Mas onde é que está a informação que a gente quer ver aqui? Qual que é a diferença entre eles, né? Primeiro que o MXRF11 ele é um fundo de papel. Então, ele empresta dinheiro para outros fundos, para a construção civil, né? Para poder fazer construção e acaba recebendo esse dinheiro de volta. Então, a vacância dele aqui é zero. O HGLG11, pelo fato dele ser imóveis mesmo, ele tem uma vacância, que é uma coisa que você tem que prestar atenção quando você vai investir em um fundo de tijolo. E aqui, ó, embaixo, ele mostra quais são os imóveis que ele tem, ó. Ele tem imóvel em São Paulo, tem imóvel aqui em Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, tá vendo? Ó, ele tem um imóvel lá em Betim, aqui em Minas Gerais, né? E o MXRF11, basicamente, ele investe em CRIs, né? Aqui, ó. Ele investe em CRIs, em outros fundos imobiliários, ele tem alguma coisinha lá de permuta, um LCI e uma renda fixa, que é o caixa, né? Que ele tem para poder fazer a movimentação de dinheiro, né? E aqui, ó, uma coisa interessante que a gente vê é em relação ao lucro que deu nos últimos 10 anos aqui no site, né? Então aqui, ó, a rentabilidade nos últimos 10 anos do HGLG11 foi 119,21 e do MXRF11 foi 93,75. Então a gente vê aqui, ó, que a rentabilidade do fundo de papel no longo prazo é menor do que a do fundo de papel. E aqui, ó, a gente consegue ver melhor também, vou colocar aqui 10 anos, colocar aqui 10 anos também, ó. A gente consegue ver esse crescimento, né,
do valor patrimonial da cota, tá vendo? Ó, não é o valor patrimonial. Toda vez que o fundo, por exemplo, o MXRF11 aqui no caso, precisa de mais dinheiro, então ele faz um aporte, o valor patrimonial sobe. No caso aqui é o valor patrimonial dividido pelas cotas, né? E aqui, ó, a gente vê nos últimos anos, aqui foi quando ele fez um desmembramento, né? Mas aqui, ó, você vê que ele se mantém, ó, 9,60 lá em 2017, ele até caiu um pouquinho, ó lá, 9,42 no valor atual, ó lá. No final de 2025 ele já estava em 9,42. Então ele teve um decréscimo aqui no valor patrimonial dividido pela cota, né? Aqui no HGLG11 você já vê uma movimento diferente, ó. Aqui ele teve um desmembramento, né? E aqui desde 2018 até o valor atual, você vê que ele vai crescendo. Pouco a pouco ele vai crescendo todos os anos ali o valor patrimonial dele. Por quê? Porque os imóveis eles acabam valorizando. Então, se ele tem um galpão, igual ele tem um galpão aqui em Minas, lá em Betim, beleza. Esse galpão vai passando o tempo, o valor dele vai valorizando e com isso a cota vai tendo seu reajuste e vai valorizando junto com ele. Só que uma outra coisa que a gente tem aqui também é o fato do PVP, ó, valor patrimonial, tá vendo? Aqui, ó, o valor patrimonial referente à cota, ele tá mais barato do que o PVP original, né? O PVP do MXRF11 aqui. Então, o HGLG11, o HGLG11 ele tá mais barato do que o MXRF11. Mas eu separei aqui uma planilha, ó, pra gente poder estar preenchendo junto, que é o MXRF11 e o HGLG11, que a gente vai ver ao longo dos anos qual que é a diferença, né? Qual que vale mais a pena, né? A gente já teve alguma informação aqui, mas a gente vai ver junto. O valor da cotação agora do MXRF11 está em 9,53 e o valor que ele pagou dos últimos dividendos foi de 10 centavos, né? Aqui a gente vai manter o valor de investimento inicial de 3 mil e um reinvestimento ali de 500 reais. Aqui o HGLG11 ele está 157,10, 157,10 e o rendimento que ele teve no mês foi de 8, do rendimento no ano, né? Foi de 8,40 lá. Rendimento no ano de 8,40. Deixa eu colocar aqui rendimento ano. Então foi de 8,40 e aqui a gente vai ver qual que vale mais a pena ao longo dos anos, né? Aqui no caso do HGLG11, eu coloquei aqui uma marcação de 10 anos. Em 10 anos você reinvestindo no HG. Ah, só explicando aqui um ponto, né? Aqui, ó, eu coloquei uma coluna a mais que é a valorização da cota. Eu fiz aqui um cálculo e a cota valoriza mais ou menos 0,35% ao mês, beleza? Então, além da rentabilidade dele, ele tem essa valorização da cota que eu coloquei aqui. Se você acha que é mais, se você acha que é menos, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar discutindo em relação a isso, tá? Aqui, ó, nos 10 anos, você reinvestindo, né? Você investiu lá os 3 mil reais e reinvestindo 500 reais por mês e comprando cotas, em 10 anos você vai ter aqui 115.128 reais. Que o valor que interessa pra gente aqui, basicamente não é a rentabilidade, e sim o valor que a gente vai ter em caixa, né? Então aqui, ó, em 10 anos a gente vai ter 115.128,50. O MXRF11 nos mesmos 10 anos, a gente vai ter 127.742. Então, você vê que no curto prazo aqui, ó, nos 10 anos, né, a gente tem, é melhor a gente continuar investindo no MXRF11 do que no HGLG11. Só que aqui eu continuei fazendo a marcação, né, pra gente poder ver. Aqui, ó, em 15 anos no MXRF11, a gente vai ter 280.450 e em 15 anos aqui no HGLG11 a gente vai ter 276.464, né? Então aqui, ó, enquanto em 15 anos ainda vale a pena ter o MXRF11, né? E aqui a gente continuando, né? Eu coloquei aqui uma marcação de 20 anos. Em 20 anos, o MXRF11, a gente vai ter em caixa, né, reinvestindo dinheiro, 566.131 e aqui no HGLG11 a gente vai ter 704.869. Então, em 20 anos já começa a fazer uma grande diferença, né? Essa valorização patrimonial, ó lá. Em 20 anos já começa a fazer uma diferença. E aqui em 30 anos, ó, em 25 vou pular aqui para 30 anos, o MXRF11, ele
a gente vai ter de caixa, né, 2.100.000, né? E no HGLG11 a gente vai ter 7.856.000. Então a gente vê que no longuíssimo prazo, no longo prazo, pensando em aposentadoria, o HGLG11 ele tem maior vantagem em relação ao MXRF11, né? Só que no curto prazo, o MXRF11 ele tem essa vantagem, né, de você ter uma rentabilidade maior no curto prazo. Lembrando que o MXRF11 ele está atrelado à inflação. E como a taxa Selic ela está muito alta, então ele está pagando mais. Só que como a taxa Selic pode abaixar, ele pode pagar menos daqui a pouco. Então tem essa variação. Por quê? O retorno do investimento passado, né, os valores que a gente vê aqui no passado, com certeza, ou a probabilidade é que eles não se perpetuem no futuro, né? Porque as coisas vão mudando. Igual, por exemplo, antes a nossa taxa, antes da pandemia, a nossa Selic, ela estava ali na média de 2, 3%. Hoje ela já está em 15%, né? E a gente vê aí uma probabilidade de baixar no futuro próximo, mas por enquanto sem perspectiva de baixa, né? Pode ser que baixe até o final do ano agora, com a pressão do governo, né, na época de eleição. Mas você vê ali que as coisas mudam. Então, o que aconteceu no passado pode ser que não se reflita no futuro. Mas aqui, ó, à medida que a gente vai vendo, a gente vê que no longo prazo um fundo de tijolo faz mais sentido, né? E respondendo aqui a pergunta dele, né? Levando em consideração o fundo de papel não acompanha o valor da inflação, né? O valor da cota, né? Não acompanha o valor da inflação, acha viável uma carteira de FIIs intercalando tijolo e papel? Eu acredito que faz total sentido você ter intercalado ali tijolo e papel, pensando que o papel é por curto prazo e o tijolo é por longo prazo. Então, se aquele dinheiro é um dinheiro que você vai, assim, você não tá levando em consideração gastar ele agora, é um dinheiro que você tá guardado, que realmente é só para investimento, vale a pena você manter tudo no de tijolo. Agora, se você não tem, se você não sabe quando que vai precisar desse dinheiro, pode ser que em algum momento aconteça alguma emergência, mesmo que você tenha uma reserva de emergência, pode acontecer uma emergência, né? Vale a pena você ter ali os dois, o MXRF11 também na sua carteira, né? Então é isso aí. E se você gostou desse vídeo, né, já se inscreve no canal, porque eu sempre tô gravando vídeos em relação a investimento aqui, tentando fazer de uma maneira simples para poder te incentivar a investir, né? E você vê aqui o poder do longo prazo, né? Quanto maior o longo prazo, quanto mais você consegue investir e ter ali um aporte constante e longo prazo, maior vai ser a diferença em relação aos seus investimentos. Beleza? Então, Giovanni, se eu tirei a sua dúvida, né? Deixa aqui nos comentários se era isso mesmo que você estava com dúvida, se surgiu alguma outra dúvida, e se você também que tá aí tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz vídeo aqui, eu faço vídeo aqui para poder tirar suas dúvidas. E se for uma dúvida simples, eu tiro nos comentários. E não esquece de deixar seu like, porque sempre quando eu gravo um vídeo assim mais denso, com informações mais técnicas, com cálculos aqui, o YouTube não propaga tanto esses vídeos, então já deixa seu like e deixa seu comentário aí com alguma dúvida que você tiver. Beleza? Então valeu e tchau.